Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e eu estou confeccionando o tapete Trindade. Essa aqui já é a segunda parte do passo a passo, mas o link para você começar o seu tapete eu deixei na descrição do vídeo. O meu tapete tem 56 centímetros de largura, 1,04 m de comprimento, mas no final desse vídeo eu deixo uma explicação completa para você fazer ele com o comprimento e largura que você precisa. Para fazer o meu tapete, eu utilizei os fios Barroco Max Color número 6 da Círculo e foram 360 gramas do branco 8001, isso equivale a mais ou menos 406 metros. Utilizei também a cor 7207, que é essa cor mostarda, e foram 320 gramas, que equivale a mais ou menos 361 metros. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Soft Touch da Círculo. Utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para os cortes e acabamentos. Essa agulha aqui, olha, é número 14, mas serve uma agulha de costura aí que facilita bastante. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais e vou deixar também a marcação de início das voltas. A segunda parte do passo a passo também eu deixo o link na descrição e eu espero que você goste do vídeo. Se gostar, se inscreva aqui no canal, se já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Na primeira parte do passo a passo eu ensinei para você como fazer o início do tapete, fazer a troca de cores e eu finalizei a primeira parte mostrando aqui uma volta toda em ponto baixo feita com fio branco. Agora eu vou trabalhar aqui no sentido anti-horário com o fio de cor mostarda para fazer um detalhe aqui na divisão entre a última volta de ponto alto e essa volta de ponto baixo. Eu vou introduzir a agulha em qualquer um dos pontos baixos, olha, no pé do ponto, na divisão assim entre o ponto alto e o ponto baixo, tem esse fiozinho que fica formando esse detalhe, e eu vou introduzir a agulha no pé de qualquer um desses pontos. Eu vou posicionar esse fio no dedo deixando uma sobra suficiente para fazer o acabamento, e vou posicionar ele aqui, olha, embaixo da peça. Vou buscar esse fio, puxar para a parte de cima do tapete formando uma laçada. Agora eu vou no próximo ponto baixo, introduzo a agulha e vou pegar o fio que vem do novelo, olha, desse jeito, e vou puxar para a parte de cima e vou passar na laçada que está na agulha. Vou para o próximo ponto, faço do mesmo jeito, busco o fio, passo para frente, passando na laçada da agulha. Vou para o próximo ponto, faço do mesmo jeito. E vou seguir fazendo assim até chegar ali no canto e eu vou mostrar para você que a laçadinha, quando chegar no canto, precisa ficar um pouco mais alongada, para não ficar arredondado. Isso aqui, gente, é como se fosse ponto baixíssimo, é como se fosse uma corrente, só que entre esse ponto baixíssimo e entre a corrente nós temos o tapete. Veja que o movimento é o mesmo de uma corrente. Olha, eu busco o fio, passo na laçada que está na agulha. Aqui ele desfiou um pouquinho, deixa eu devolver ele para a agulha, isso. E vou continuar, olha, sempre do mesmo jeito. Puxar o gancho assim para frente facilita para passar, tá? Se estiver enganchando muito aqui o fio, você tomba um pouquinho a agulha desse jeito que facilita. Vou seguir fazendo em todos os pontos baixos até chegar aqui no cantinho. Já estou chegando aqui no canto, olha, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo nesse aqui. E o próximo ponto é o que foi feito na corrente do meio das três que formam esse canto e nós temos dois pontos baixos, ou seja, é onde forma o cantinho do tapete. Aqui eu vou alongar um pouquinho mais, vou fazer o ponto baixo no cantinho. E aí eu vou alongar um pouco mais e vou para o próximo ponto para fazer essa costurinha aqui, nesse ponto baixíssimo também. Vou girar aqui o trabalho e vou continuar normalmente em cada um dos pontos baixos fazendo esse detalhe, essa costura, digamos assim. Como eu fiz um pouquinho mais alongada aqui, a laçadinha na agulha, ele vai acompanhar o formato aqui do canto do tapete e não vai ficar arredondado, tá? Então eu vou continuar fazendo agora esse ponto baixíssimo, que é praticamente uma correntinha, olha, por toda a volta. Na hora de finalizar aqui, para deixar bem discreto, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta e aqui, olha, tem duas maneiras de finalizar. Eu vou fazer ponto baixíssimo nesse ponto aqui como se fosse uma costura, até que fique sobrando somente um espaço. Olha, se eu fizer aqui no próximo ponto, já emenda aqui com o início, né? Se você não tem agulha de tapeceiro, então sim, faça aqui esse ponto aqui no início também, desse jeito, e aí você alonga esse fio, passa ele para o avesso da peça, puxando ele aqui por dentro, olha, e faz o acabamento lá no avesso da peça. Eu vou fazer o acabamento com agulha de tapeceiro e por isso, olha, eu vou finalizar faltando assim um espaço para fechar, vou alongar esse fio e vou cortar, mas dessa vez eu vou mostrar as duas formas de fazer se você for puxar esse fio para o avesso.
Então, olha, eu cortei aqui o fio e veja que ficou esse espaço aqui antes do início da volta. Se você for fazer com a finalização com a agulha comum, eu vou tirar aqui novamente, como se eu não tivesse cortado, vou puxar o meu fio, a pontinha do fio aqui, como se eu não tivesse cortado o meu fio e fosse finalizar com agulha de crochê, tá? Vou fazer aqui, olha, vou fazer de conta que eu não cortei esse fio, vou fazer aqui o penúltimo ponto, aqui para ficar somente um espaço, desse jeito, e aí eu vou fazer aqui nesse ponto do início também, que assim, olha, aí eu faço aqui no início, alongo esse fio, e lembra que eu falei? Corta e puxa ele para o avesso. Então, eu vou alongar, só que ele já está cortado. Na hora de puxar para o avesso, você vai puxar dentro desse espaço aqui, ou seja, você vai introduzir a agulha de trás para frente, de forma que ela saia nesse espaço aqui do primeiro ponto. E aí você vai laçar esse fio e puxar ele lá para o avesso da peça dentro desse primeiro ponto aqui, olha, no mesmo lugar do primeiro ponto, assim, e ele fica um pouco mais discreto. Ele não fica totalmente discreto, olha, mas ele fica mais discreto desse jeito. E aqui no avesso é só você amarrar as duas pontas juntas. Isso se você não vai fazer com agulha de tapeceiro e sim com agulha de crochê. Veja que dá para ficar bem discreto também. Com a agulha de tapeceiro, aqui, olha, eu vou finalizar nesse último ponto aqui, como eu disse, deixar um espaço aqui entre o penúltimo e o que seria o último ponto. E agora eu vou colocar esse fio na agulha de tapeceiro, que é uma agulha de costura. A minha é o número 14, mas nunca tem problema aqui com numeração. O importante é caber aqui esse fio no buraquinho aqui da agulha. E agora, olha, eu vou passar no primeiro ponto, pegando os dois fios assim na parte de cima. E depois passo aqui no último ponto, já saindo com a agulha no avesso da peça, e aí sim, esse ponto fica exatamente igual a todos os outros, é só ajustar esses dois fios, olha, que ele fica exatamente igual a todos os outros pontos, não fica falha nenhuma. E aqui no avesso da peça também é do mesmo jeito, é só amarrar essas duas pontas de fio. O fio Barroco Max Color 6, ele é muito macio, então você pode fazer um ou dois nós aqui que não fica volumoso não. Fiz aqui então esse nó, vou cortar. Fiz então o arremate, olha, ele tem aqui esse detalhe então feito com fio de cor mostarda. Agora eu vou começar a fazer um contorno com ponto baixo, utilizando ainda o fio de cor mostarda, e eu vou começar no 9º ponto. A forma de contar aqui, olha, após o canto, temos as duas correntes aqui formando o canto, então, após o canto eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então eu vou começar aqui nesse 9º ponto. Em cima de cada um dos pontos baixos nós temos dois fios, mas eu vou fazer essa volta toda pegando somente o fiozinho que fica mais na parte do avesso, para formar esse detalhe do mesmo jeito que nós já fizemos com o fio de cor branca. Aqui eu vou posicionar esse fio no dedo, deixando uma sobra suficiente aqui para esconder e fazer o acabamento. Vou buscar esse fio, passando nessa primeira laçada, faço o primeiro ponto baixo. Esse então, só para relembrar, ele está na direção do 9º ponto. Temos as duas correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no 9º ponto. Agora eu vou aproveitar, olha, para esconder essa ponta de fio. Vou fazer ponto baixo em cada um dos pontos, já escondendo essa pontinha de fio. E vou seguir fazendo assim os pontos baixos, pegando somente o fiozinho na parte de trás, no avesso. Aqui, se você quiser dividir esse fio em dois aqui para fazer o acabamento deixar mais seguro, você só vai esconder ele aqui por um espaço, né, e depois deixar ele solto para dividir em dois. Veja que eu já estou fazendo aqui, olha, os pontos baixos. Aqui, olha, essa sobra de fio eu vou deixar agora aqui no avesso da peça solto, para depois eu dividir ele em dois e amarrar bem as duas pontinhas, que assim fica ainda mais firme. E vou seguir fazendo esses pontos baixos aqui, pegando somente um fiozinho para deixar esse detalhe. Na hora de chegar no canto, para não ficar arredondado, né, os cantos, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui no cantinho do tapete. Em todos os cantos nós temos o que? Duas correntes formando o canto, né? Então, para não ficar arredondado, eu vou fazer ponto baixo na primeira corrente, na primeira das duas que estão formando o canto. Fiz ponto baixo, faço duas correntes de espaço e vou para a segunda corrente e aí sim faço ponto baixo também. Assim, olha, esse canto não vai ficar arredondado porque nós temos novamente duas correntes para formar o cantinho. E vou seguir normalmente fazendo ponto baixo em todos os pontos que nós temos na volta anterior. Toda vez que chegar no canto onde temos duas correntes, você vai fazer exatamente igual. Ponto baixo na primeira, duas correntes de espaço, ponto baixo na segunda e vai seguir contornando assim por toda a volta. Eu vou fazer a volta completa, na hora de finalizar eu mostro para você como fazer também.
Já estou finalizando a volta, olha, fazendo os pontos baixos, pegando somente o fiozinho na parte mais embaixo, né, mais na parte do avesso. Aqui, olha, faço até esse último ponto que está sozinho e vou finalizar a volta fazendo ponto baixíssimo no primeiro ponto aqui que eu fiz, iniciando a volta, então faço ponto baixíssimo nesse ponto e assim eu fiz mais uma volta completa aqui de ponto baixo no tapete, prontinho para começar a fazer as alças. Eu finalizei a volta então com ponto baixíssimo e esse ponto agora é o 10º ponto após o canto. Eu comecei no 9º ponto, mas nessa volta eu fiz um ponto baixo aqui na corrente de espaço. Então, temos agora, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o fio está na direção do 10º ponto baixo. Eu vou voltar nesse mesmo ponto, vou introduzir a agulha no mesmo lugar, busco o fio que vem do novelo formando 2 laçadas na agulha e faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer uma alça com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. Vou no 5º ponto e prendo com ponto baixo. A próxima alça eu vou fazer com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou pular 3 pontos. 1, 2, 3. Prendo com ponto baixo no 4º ponto. Então a sequência é essa, olha, alça com 5 pulando 4 pontos, alça com 4 pulando 3 pontos e prendendo com ponto baixo. Se eu seguir fazendo dessa maneira aqui, no meu tapete não dá certo, então um pouquinho mais à frente eu vou mostrar para você que eu vou precisar fazer essa sequência diferente. Eu vou fazer mais uma sequência assim, 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, vou no 5º ponto, 1, 2, 3, 4, prendo no 5º ponto, ou seja, pulei 4 pontos. E a próxima alça dessa sequência é com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Pulo 1, 2, 3, vou no 4º ponto e prendo com ponto baixo. Então, só para memorizar, quando eu disser uma sequência, significa uma alça com 5 correntes pulando 4 pontos, uma alça com 4 correntes pulando 3 pontos. No meu tapete aqui, na largura, tem um total de 71 pontos. E para calcular se a quantidade de alças vai dar certo, é o total menos 15 e o restante dividido por 9. 71 menos 15 sobram 56. E 56 dividido por 9 dá um total de 6 e ficam sobrando 2 pontos. Por conta desses 2 pontos que estão sobrando, significa que eu vou fazer essa sequência aqui, as 2 alças com 5 correntes, tá? Pulando 4 pontos para utilizar os 2 pontos que sobraram. Sobraram 2, então na próxima sequência eu já vou utilizar um desses pontos. Então vou fazer a alça com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 1, 2, 3, 4 e prendo com ponto baixo. A próxima alça dessa sequência seria com 4 correntes pulando 3 pontos, mas eu vou utilizar um dos pontos que sobraram, então vou fazer novamente 5 correntes. 3, 4, 5. Pulo 1, 2, 3, 4 e prendo com ponto baixo. Ou seja, essa sequência aqui ficou as 2 alças com 5 correntes pulando 4 pontos. Ainda tenho mais um ponto, sobram 2, vou fazer novamente a sequência pulando um ponto a mais. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou pular 1, 2, 3, 4 e prendo com ponto baixo. Novamente alça com 5 correntes. 3, 4, 5. Vou pular 1, 2, 3, 4 e prendo com ponto baixo. Então, olha, essas 2 sequências aqui, essas 4 alças, todas com 5 correntes. E não fiz assim, olha, com 5 e com 4 correntes. Mas como eu já utilizei os 2 pontos que ficaram sobrando, as próximas sequências eu vou fazer normal. Alça com 5 correntes, 3, 4, 5, pulando 4 pontos. 1, 2, 3, 4, prendo com ponto baixo. E alça com 4 correntes. Pulo 1, 2, 3 e prendo com ponto baixo. Alça com 5, 3, 4, 5. Pulo 1, 2, 3, 4, prendo com ponto baixo no 5º ponto. Eu vou conferir todas as alças, tá? E a próxima alça com 4 correntes, vou pular 1, 2, 3 e prendo com ponto baixo. A próxima alça, 1, 2, 3, 4, 5, vou prender no 5º ponto. 1, 2, 3, 4, o 5º ponto fica aqui, olha, antes do cantinho, prendi com ponto baixo. Então, veja só. Eu comecei no 10º ponto, a primeira alça com 5 correntes, a segunda alça com 4. Alça com 5 correntes sempre pulam 4 pontos. Alça com 4 correntes sempre pulam 3. Na próxima sequência, alça com 5 correntes
e alça com 4. E agora eu comecei a fazer as alças seguidas. Alça com 5 correntes, alça com 5. Alça com 5 correntes, novamente alça com 5. Agora eu voltei à sequência normal. Alça com 5 correntes, alça com 4. Alça com 5 correntes, alça com 4 e finalizei aqui com alça com 5 correntes, tá? Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 alças. Mas é muito importante que o total de alças entre um canto e outro seja ímpar. Nesse canto aqui eu ainda vou fazer mais 2 alças, tá? Tenho 13, vamos ficar aqui com um total de 15 alças. Chegando aqui no canto, veja que eu fiz ponto baixo no último ponto dessa lateral e a sequência lógica das alças são alça com 5 correntes, alça com 4 correntes. A última alça aqui com 5, então a próxima com 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes e vou começar na próxima lateral, mas vou prender aqui com ponto baixo no primeiro ponto. Ficou assim, olha, no canto então, uma alça com 4 correntes. A próxima alça com 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 1, 2, 3, 4 e prendo com ponto baixo. E a próxima alça com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou pular 1, 2, 3 e prendo com ponto baixo no quarto ponto. Essa é a sequência lógica. Se eu seguir assim até o final, não vai dar certo porque no comprimento do meu tapete tem um total de 145 pontos baixos. 145 menos 15 sobram 130. E 130 dividido por 9 dá um total de 14, mas dá uma diferença aí de 4 pontos. Então significa que eu vou precisar fazer 4 sequências daquela, olha, como eu fiz aqui, né? Lembra que eu fiz 2 sequências aqui na largura? No comprimento eu vou precisar fazer 4 sequências assim, onde as 2 alças têm 5 correntes pulando 4 pontos, tá? Como eu já expliquei como faz a sequência, né, pulando um ponto a mais, só fazer as 2 alças da sequência com 5 correntes pulando 4 pontos, eu vou fazer todas as alças aqui no comprimento e confiro com você para mostrar exatamente como ficou. Já estou completando a volta, olha, após o canto vou fazer uma alça com 5 correntes, né, porque o canto tem 4 correntes, então alça com 5 correntes, vou pular 1, 2, 3, 4, vou prender com ponto baixo no quinto ponto. A próxima alça é com 4 correntes, 1, 2, 3, 4, vou pular 3 pontos, 1, 2, 3, então eu finalizo com ponto baixíssimo no ponto baixo que eu fiz para começar a volta, e assim eu tenho a volta completa com alças. Como eu disse, o mais importante é que entre um canto e outro, o número de alças seja número ímpar. Vou fazer aqui uma corrente só para prender esse fio, para eu conferir aqui com você como ficou então as alças aqui no meu tapete. Olha, sem contar as alças do canto, alça com 5 correntes, alça com 4, alça com 5, com 4, com 5, 4, e aí depois eu fiz aquela combinação para dar certo aqui no meu tapete, olha. Alça com 5 e alça com 5, e novamente 2 alças com 5, e aí voltei com os conjuntos corretos, né, com alça com 5 e 4. 5, 4, termina aqui com alça com 5 e no canto uma alça com 4 correntes. Isso na largura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se ficar com o total de alças aqui entre um canto e outro for número par, não dá certo, tá? No comprimento eu fiz adaptação também, né, olha. Então, logo após o canto, ficou assim. O primeiro conjunto, alça com 5 e com 4, o segundo também, 5 e 4, 5, 4, 5, 4. Aí eu fiz aqui, olha, 2 conjuntos de alças diferentes, olha. As 2 alças com 5, 2 alças com 5. Após esses 2 conjuntos aqui que eu fiz as 4 alças, então, com 5 correntes, eu voltei a fazer normal, olha. Com 5 correntes e com 4, 5 e 4, 5 e 4, 5 e 4. E aí fiz novamente 2 conjuntos diferentes, olha, as 2 alças com 5 correntes e 2 alças com 5 correntes. E depois mais 1, 2, 3 conjuntos aqui, a alça grande, né, e a alça menor com 4 correntes, e aí eu chego no canto novamente de forma correta. Deixa eu só conferir a quantidade de alças então que eu tenho entre um canto e outro. Olha, sem contar essa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 alças, então também é número ímpar, significa que dá certo o bico de acabamento.
Olha, se precisar adaptar, se precisar fazer todas as alças com 5 correntes não tem problema, se precisar fazer todas com 4 correntes também não tem problema. O importante é que o total entre um canto e outro seja número ímpar, tá? Se ficar formando ondulação, aumente a distância entre uma alça e outra. Se ficar repuxando, então diminua a quantidade de pontos que está pulando entre uma alça e outra. Para começar a próxima volta, eu tenho logo à frente, então, uma alça com 5 correntes. Eu vou fazer ponto baixíssimo nas 3 primeiras correntes dessa alça. Olha, 1, 2, 3. Agora eu vou fazer um ponto baixo pegando dentro dessa alça. E assim, olha, esse ponto baixo fica bem centralizado nessa alça com 5 correntes. Após esse ponto baixo, eu vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou trabalhar 6 pontos altos na próxima alça. Então, lacei o fio na agulha, vou na próxima alça e vou fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço e vou na próxima alça e prendo com ponto baixo. Ficou assim. Agora eu vou seguir repetindo. Olha, após o ponto baixo, vou fazer uma corrente, vou laçar o fio na agulha, vou na próxima alça e vou fazer 6 pontos altos. Se o seu ficar repuxando, o seu tapete ficar repuxando como se fosse fechar como um chapéu, você pode aumentar de 6 para 7 pontos altos, 8. O importante é não formar ondulação, mas também não pode ficar repuxando, tá? Então, não precisa ter medo se precisar aumentar a quantidade de pontos altos que tem nesse espaço. Olha, eu estou fazendo aqui leques com 6 pontos altos, e uma corrente de espaço e prendo com ponto baixo na alça seguinte. E vou seguir assim até o canto. O leque do canto é um pouquinho diferente, mas como eu disse, se precisar, perca o medo aí de adaptar, tá? Vou fazer assim, sempre prendendo com ponto baixo e fazendo leque com 6 pontos altos nas outras alças. Já estou chegando aqui no canto, olha, fiz um leque com 6 pontos altos, uma corrente de espaço, vou prender com ponto baixo na última alça aqui antes do canto. Faço uma corrente de espaço e logo à frente eu tenho a alça com 4 correntes aqui no canto do tapete. Nessa alça eu vou fazer 6 pontos altos também, como se não fosse fazer um canto, vou fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que eu estou imprensando esses pontos para que fique até na metade. Agora eu vou fazer 2 correntes de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou fazer mais 6 pontos altos aqui no mesmo espaço. Então fiz 6 pontos altos, 2 correntes, vou voltar aqui na mesma alça e vou fazer mais 6 pontos altos, só imprensando esses pontos assim um ao lado do outro e cabem todos aqui no mesmo lugar. 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos após as 2 correntes de espaço. Vou fazer uma corrente de espaço e vou prender com ponto baixo aqui na próxima alça. Ficou assim. Agora eu vou seguir fazendo uma corrente, na próxima alça eu vou fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Uma corrente de espaço e prendo com ponto baixo na próxima alça e vou seguir repetindo assim por toda a volta. Toda vez que chegar no canto, você vai fazer exatamente igual. 6 pontos altos, 2 correntes, novamente 6 pontos altos. E sempre uma corrente de espaço antes e após cada um dos leques. Vou fazer a volta completa. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo aqui o último leque, olha, o leque com 6 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço e na alça logo à frente eu comecei fazendo um ponto baixo. Então eu vou pegar assim de cima para baixo no ponto e vou fazer ponto baixíssimo. E assim eu completo então mais uma volta. Nos cantos, como eu mostrei, todos eles feitos com 6 pontos altos, 2 correntes e 6 pontos altos. E entre um leque e outro, olha, sempre tem uma corrente de espaço antes de prender com ponto baixo em uma das alças, e assim eu finalizei mais uma volta.
Para começar a próxima volta, eu vou fazer aqui, olha, ponto baixíssimo na corrente que nós temos logo à frente, antes desse leque com 6 pontos altos. Vou fazer então ponto baixíssimo. E agora, pegando nesse mesmo espaço, antes dos pontos altos, eu vou introduzir a agulha, vou buscar o fio que vem do novelo, formando aqui 2 laçadas, e faço um ponto baixo. Vou fazer uma alça com 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Ficou assim, olha. O ponto baixo está aqui antes dos pontos altos. Fiz as 6 correntes, vou prender nesse espaço de uma corrente que nós temos após os pontos altos. Ficou assim, uma alça com 6 correntes na direção dos 6 pontos altos que eu tenho nesse leque. Agora eu vou fazer uma alça com 3 correntes. 1, 2, 3. Vou pular o ponto baixo e vou prender com o ponto baixo aqui na corrente de espaço que eu tenho antes desse próximo leque. Vou fazer novamente 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou prender com ponto baixo no espaço que nós temos logo após o leque. Vou fazer 3 correntes de espaço e prendo com ponto baixo antes da próxima sequência de 6 pontos altos. E vou seguir fazendo assim até chegar no canto. Quando chegar no canto eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui no canto, olha, eu vou fazer, na direção desse ponto baixo aqui, eu vou fazer a alça com 3 correntes, normalmente. 3 correntes e vou prender com ponto baixo antes do primeiro espaço aqui de pontos altos que eu tenho no canto do tapete, né? Então ficou assim, olha, a alça com 3 correntes. Agora eu vou fazer a alça com 6 correntes, exatamente igual às outras que eu fiz aqui na largura do tapete. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. E vou prender com ponto baixo aqui no cantinho, olha, no espaço de 2 correntes que eu tenho formando o canto. Vou fazer uma alça com 3 correntes, 1, 2, 3, e vou prender aqui no mesmo lugar, ainda aqui no canto, olha, eu vou voltar aqui no mesmo lugar e vou prender com ponto baixo. Alça com 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e prendo com ponto baixo logo após a sequência de ponto alto. Ou seja, aqui no canto nós temos também a divisão de 6 correntes, né? Olha, de 6 pontos altos, perdão. E eu fiz a alça com 6 correntes na direção desses leques do mesmo jeito. No canto eu fiz uma alcinha com 3 correntes, exatamente igual à alça que eu tenho aqui na direção dos pontos baixos. E agora é só seguir repetindo. Olha, eu fiz aqui o ponto baixo logo após a sequência de ponto alto, vou fazer uma alça com 3 correntes, vou prender com ponto baixo na corrente de espaço que eu tenho antes da próxima sequência de ponto alto, e vou fazer a alça com 6 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, e prendo com ponto baixo no próximo espaço de uma corrente. E vou seguir repetindo assim por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta aqui, olha, eu vou prender com ponto baixo nesse espaço de uma corrente que eu tenho logo após o leque. E para finalizar a volta eu vou fazer uma alça com 3 correntes e fazer ponto baixíssimo no ponto baixo que eu fiz para começar a volta. Tenho aqui então, olha, uma volta completa com essas alças prontinha para fazer agora a última volta de bico de acabamento. Para começar a próxima volta, eu vou fazer ponto baixíssimo em 3 das 6 correntes que eu tenho formando essa alça logo à frente. A alça com 6 correntes fica sempre na direção do leque, né? Então, vou começar fazendo ponto baixíssimo em 3 correntes. 1, 2. Ponto baixíssimo em 3 correntes. E agora eu vou fazer um ponto baixo pegando ele como alça para que esse ponto fique bem centralizado. Olha, ficou bem na metade aqui da alça. Após o ponto baixo, vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha. E logo à frente eu tenho uma alça com 3 correntes. Toda vez que chegar na alça com 3 correntes, faremos um leque. Aqui entre um canto e outro, o leque tem 4 pontos altos, um ponto picô, novamente 4 pontos altos. Então, lacei o fio na agulha, eu vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Vou fazer 3 correntes para formar o ponto picô. Vou voltar em cima do último ponto alto, pegando assim os 2 fios e prendo com ponto baixo.
Após esse ponto picô, vou só laçar o fio na agulha e vou completar o leque fazendo mais 4 pontos altos aqui no mesmo espaço, ou seja, na mesma alça de 3 correntes. 2, 3, 4. Após completar o leque, vou fazer uma corrente de espaço. Logo à frente nós temos uma alça com 6 correntes, vou na metade dessa alça e prendo com ponto baixo. Assim eu tenho o leque completo e agora eu vou repetir esse leque nas próximas alças de 3 correntes também, olha. Após prender com ponto baixo, esse ponto fica bem centralizado, exatamente igual o primeiro, então vou só repetir. Uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, vou na alça de 3 correntes e vou fazer o leque com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 3 correntes para formar o ponto picô, volto aqui no ponto alto, faço o ponto picô, não faço corrente de espaço, tá? Após o ponto picô, vou fazer mais 4 pontos altos aqui no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4. Sempre que terminar também o leque, vamos fazer uma corrente de espaço e vamos prender com ponto baixo na próxima alça. Vou seguir fazendo assim até chegar no canto. O leque do canto é um pouquinho diferente, mas é super fácil e eu explico para você como fazer também. Já estou chegando no canto, olha, estou fazendo aqui um leque normal. Esses leques aqui entre um canto e outro eu estou fazendo com 4 pontos altos, um ponto picô, novamente 4 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, vou prender com ponto baixo na alça de 6 correntes que eu tenho antes do canto, uma corrente de espaço, e na alça do canto eu vou fazer o leque com 5 pontos altos, um ponto picô, novamente 5 pontos altos, mas a forma de fazer é exatamente igual, só muda a quantidade de pontos. Então, lacei o fio na agulha, vou aqui na alça de 3 correntes e vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. 3 correntes para formar o ponto picô, isso aqui não muda a forma de fazer. Vou laçar o fio na agulha, ainda aqui no mesmo espaço aqui do canto, na alça de 3 correntes, vou fazer mais 5 pontos altos. Cabem todos aqui, é só ajustar aqui, olha, cada ponto, ajusta bem antes de completar o ponto, e aí completa, olha, 2, 3, 4, 5 pontos altos para formar esse leque do canto. Uma corrente de espaço, prendo com ponto baixo na alça de 6 correntes, uma corrente de espaço. Agora eu vou seguir fazendo normalmente o leque com 4 pontos altos, um ponto picô e 4 pontos altos. Só nesse leque do canto que eu fiz com 5. Deixa eu completar mais esse leque aqui para mostrar como ficou então aqui no canto do tapete. Completei aqui mais um leque, então olha, toda vez que chegar no canto, eu vou fazer o leque assim com 5 pontos altos, um ponto picô, novamente 5 pontos altos. Se o seu ficar levantando, significa que tem poucos pontos aqui, então você pode fazer com 6 pontos altos, um ponto picô, novamente 6 pontos altos. Agora, entre um canto e outro, todos os leques assim com 4 pontos, um ponto picô, novamente 4 pontos. Vou fazer a volta completa, na hora de fazer o arremate, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta, fazendo o último leque. Aqui, olha, se você não tem agulha de tapeceiro, veja que eu vou fazer uma corrente após esse leque. Se não tem agulha de tapeceiro, é só fazer ponto baixíssimo, pegando aqui em cima do ponto baixo que foi feito para começar a volta. Depois alongar bem esse fio, passar ele para o avesso, amarrar bem e cortar as sobras. Com a agulha de tapeceiro, após o último ponto alto aqui, olha, desse leque, faço uma corrente, alongo o fio. Vou deixar aqui uma sobra suficiente para esconder ali no avesso da peça, tá? Cortei, vou colocar numa agulha de tapeceiro. Se você tiver uma agulha de costura, pode utilizar, que dá certo também. É que a de tapeceiro, olha, não tem a ponta muito afiada e facilita bastante, tá? E tem aqui esse fundinho mais grosso também. Essa aqui é a número 14. E para finalizar com a agulha de tapeceiro, eu pulo o primeiro ponto, né, o ponto baixo, vou na corrente de espaço que eu tenho antes do leque, pegando os 2 fios na parte de cima, passo tudo de um lado para o outro, no caso, passei do avesso para frente da peça.
passo em cima da última corrente e passo no ponto baixo, já saindo com a agulha no avesso da peça. Fica exatamente igual todos os outros pontos. Com esse fio aqui no avesso da peça, eu vou conduzir ele aqui, olha, para esse acúmulo de pontos que nós temos nesse leque. Vou seguir então costurando aqui nessas correntes, olha, eu vou só costurar de forma que esconda aqui no avesso da peça, desse jeito. Não fica aparecendo aqui na frente também. Chegando aqui nesse acúmulo de pontos, eu vou só esconder ele um pouco mais, desse jeito, costurando também entre os pontos para não aparecer aqui na frente. E aqui eu vou dividir esse fio em dois, deixando 3 perninhas de fio para cada lado, olha, 3 fiozinhos para formar 2 pernas de fio. Tiro uma da agulha, deixo só uma para passar em mais um fiozinho aqui e dar sustentação para fazer o nó. Agora eu vou só amarrar as 2 pontas de fio juntas. E vou cortar a sobra. Essa outra ponta de fio aqui eu vou fazer do mesmo jeito, olha, só que como eu já conduzi um pouco, eu vou só dividir ela aqui em dois, aqui deixando 3 fiozinhos para cada lado, para formar 2 perninhas de fio, olha assim. Vou colocar uma dessas na agulha, ou você pode utilizar a própria agulha de crochê para passar aqui esse fio em mais um pontinho aqui, só para dar sustentação na hora de fazer o nó, não ficar soltando. Vou amarrar bem aqui e cortar as sobras também. Fiz o arremate das pontas de fio, tenho aqui o tapete pronto, eu espero que vocês façam esse modelo. E se fizer e gostar do resultado, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no blog do crochê, que eu vou ficar bem feliz. Eu quero aproveitar para compartilhar com vocês a felicidade de ter tido um vídeo meu nos Trending Topics aqui do YouTube. É muito raro isso com vídeo de crochê, normalmente acontece muito com vídeo de piada, vídeo de entretenimento, né? Mas o tapete com Square Trindade, aquele amarelo com cinza que eu postei aqui, vocês compartilharam ele tanto que ele foi parar nos Trending Topics. É algo muito raro, estou muito feliz, quero agradecer o carinho e dizer que eu espero vocês então no próximo vídeo. Um forte abraço!